Vamos orar. Pai, na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nesta hora, Pai, e te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, meu Deus, como eu tanto tenho falado aqui, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, mas porque o Senhor não permaneceu morto, mas o Senhor ressuscitou. E nós servimos a este Deus vivo, a esse Deus operante, a esse Deus presente, a este Deus pessoal, e nós somos gratos a Ti, ó Pai. E nós lhe pedimos que nesta hora o Senhor possa vir sobre as nossas vidas, falar ao nosso coração, Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor toque, o Senhor ministra, que não seja a voz do homem, mas a voz do Senhor, Pai, pois queremos aprender de Ti, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 6. Diz assim a palavra, ó: não é boa a vossa jactância. Eu já vou explicar o que isso quer dizer. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? É muito claro que Paulo aqui, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, está falando justamente daquilo, ou pelo menos está usando essa figura, daquilo que hoje nós comemoramos, a Páscoa. E aí ele declara a respeito de Cristo, porque Cristo, a nossa Páscoa, ou como diz a atualizada, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Antes de mais nada, eu gostaria justamente de chamar a sua atenção para esse ponto. E aí depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na palavra. Então, Paulo, ele olha para o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, e ele olha para trás, para aquilo que nós podemos chamar da Páscoa dos judeus. E aí vamos lembrar que a Páscoa dos judeus, obviamente, não era a comemoração da ressurreição de Cristo, como é para nós hoje. Amém? Você sabe que a gente não comemora o coelhinho, né? Sabe ou não? Né? Nem o ovo de Páscoa. É bom ganhar essas coisas, né? É bom ganhar tudo isso, mas né, a Páscoa é justamente porque Jesus ressuscitou. Só que para o judeu, o que era a comemoração da Páscoa? Eles comemoravam a saída deles do Egito. Amém? A libertação do povo hebreu da escravidão lá no Egito. E aí vamos lembrar que eles saíram do Egito bem diante da última praga, que foi a praga dos primogênitos. Então, a ordem de Deus era a seguinte, que cada casa, que cada família pegasse ali um cordeiro, e então, na noite da Páscoa, sacrificasse aquele cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nas vergas e nas ombreiras das portas. Porque o anjo viria, o anjo passaria por ali, e iria matar todos os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais. Mas na casa que aquele anjo chegasse, e ele olhasse para a porta da casa, e tivesse ali a marca do sangue, então o anjo pularia aquela casa, não entraria ali para matar, porque o anjo diria: nessa casa
alguém já morreu. Nessa casa, o cordeiro morreu no lugar do primogênito. Você está entendendo? E ele então não entraria ali para matar então o primogênito daquele lar, daquela casa. Agora, caso que não tivesse o sangue, então, bom, aqui ninguém morreu, então o primogênito vai morrer, e o anjo entrava naquela casa e matava o primogênito. Então, Paulo olha para isso e ele diz assim, gente, sabe aquele cordeiro que morreu no lugar do primogênito? Esse cordeiro é Cristo, ou ainda, aquele cordeiro é uma figura de Cristo, aquele cordeiro que morreu no lugar dos primogênitos, aponta para Cristo, porque Cristo é o cordeiro de Deus, que a exemplo do que aconteceu com aquele cordeiro, morreu em nosso lugar, morreu para que a gente não venha morrer. Vamos lembrar que sobre cada um de nós havia uma sentença de morte, porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, e a gente é pecador? Sim, então havia sobre nós uma sentença de morte, condenação eterna, porém Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a salvação, e a gente precisa entender que só existe salvação porque existe condenação. Jesus só nos salvou porque nós estávamos destinados ao inferno. E sem Jesus não há salvação, porque ele, como diz a Bíblia aqui, é o nosso Cordeiro Pascal. Só que se a gente olhar um pouquinho mais para trás ainda, da onde Paulo olhou para fazer essa declaração, a gente vê que não só isso, mas que também, né, uma outra figura de Cristo é aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Gente, isso é uma figura tremenda, maravilhosa. Porque vamos parar para pensar que Deus pede para Abraão sacrificar o Isaac, não foi isso? Só que, meu irmão, era muito mais do que um filho. Porque Deus diz, olha só, em Isaac será chamada a tua descendência. O Abraão já teve que abrir mão do seu passado. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora Deus está pedindo para ele abrir mão do futuro dele, do filho dele, em quem todas as promessas se cumpririam. Mais do que isso, em Isaac, que era descendente de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Sem Isaac, aquela bênção que estava sobre Abraão não chegaria em nós. Sem Isaac, não viria o Salvador, Jesus, que veio da descendência de Abraão. Já parou para pensar, meu irmão, o que é que estava em cima daquele altar? Só que quando Abraão está subindo lá com o seu filho, o filho pergunta, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, cadê o cordeiro do sacrifício? E o pai responde o quê? O Senhor proverá, Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. E quando o Isaac está deitado naquele altar, e Abraão está pronto para sacrificá-lo, porque a Bíblia diz, e perceba que tudo isso são figuras daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário em nosso lugar, porque a Bíblia diz que Abraão cria que dos mortos o Senhor poderia ressuscitar Isaac. E a Bíblia diz de onde figuradamente o recobrou. E quando Abraão estava pronto para sacrificar Isaac, o Senhor brada do céu e diz, opa, para tudo, agora eu vejo que você realmente é fiel. E a Bíblia diz que quando Abraão levanta os olhos, ele vê lá um cordeiro preso pelo chifre. Então ele tira Isaac do altar e coloca o cordeiro que morre no lugar de Isaac. Amém. Aquele cordeiro era uma figura, já apontava para Cristo, como o cordeiro pascal, que morreu no lugar dos primogênitos, apontava para Cristo. E isso é fundamental de nós entendermos, porque isso é a Páscoa. Amém? Essa é a base, esse é o entendimento, é isso que nós precisamos ter muito vivo no nosso coração no dia de hoje. E aí, a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas aqui fundamentais.
para nós comemorarmos, para nós celebrarmos a Páscoa, não nos padrões de hoje em dia do homem, mas segundo o plano e a vontade de Deus. Amém? Então, Paulo começa, aí vamos voltar lá no versículo 6. Paulo começa dizendo o seguinte: não é boa a vossa jactância. Meu irmão, essa frase, eu já vou explicar ela, mas essa frase, quando a gente lê, parece que ela está meio fora de contexto, parece que ela não faz muito sentido, mas quando você se aprofunda no que está acontecendo aqui, ela faz todo sentido e por isso que ele começa com essa frase. Começa não, né? Eu estou pegando aqui no versículo 6, está no meio do caminho, mas enfim, quando ele vai tratar do assunto da Páscoa, ele começa com essa afirmação: não é boa a vossa jactância. Jactância é uma palavra que a gente não está muito acostumado com ela, né? Talvez muitos sequer saibam o que significa, mas jactância é o orgulho, é a arrogância. Eu peguei aqui do dicionário e eu gostei dessa definição aqui, né? Então o dicionário diz que é arrogância, vaidade, orgulho, mas eu gostei dessa aqui: alta opinião de si mesmo. Então nós agimos com jactância quando nós estamos tendo uma alta opinião de nós mesmos. Quem sabe nas palavras hoje em dia seria mais ou menos assim: ô, tá se achando, hein, fulano? Não é assim? Né? Você está pensando muito a respeito de você, você está se achando, você não é tão importante assim, você não é tudo isso, menos. Já ouviu isso? Isso é a jactância. Então ele diz assim: gente, não é boa essa arrogância, essa presunção, você ter uma opinião elevada a respeito de você mesmo. Repito, pode ser que num primeiro momento esteja fora de contexto, mas você já vai entender por que dessa frase. Aí ele continua: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E aí Paulo aqui ele pega um elemento também vinculado à Páscoa. Porque na Páscoa, assim como em outras festas judaicas, não se podia comer o pão fermentado, pão com fermento. Só podia comer o pão asmo, pão sem fermento. E aquilo era justamente uma figura, a gente já vai ver isso até, mas era uma figura de pureza, de santidade. E aí a gente precisa entender esse elemento do fermento, eu vou falar bastante dele aqui hoje, porque diferente do fermento nosso de hoje em dia, que você pega lá o pozinho, né? Alguém já fez pão aqui, o bolo? Não é assim? E joga ali. E aí vamos lá, pare e pense em alguma receita. Vai fazer um pão, aí tem lá na receita: não sei quantas xícaras de farinha, não sei quantos ovos, tantas colheres de manteiga, ou de margarina, ou de óleo, né? Leite, açúcar e não sei o que lá. E aí a hora que vai falar do fermento diz assim: uma colherinha, não é assim? Então, é o que a Bíblia está dizendo. Você não sabe que basta um pouquinho só de fermento para levedar a massa toda. E aí, como eu dizia, a gente precisa entender isso aqui, o que era o fermento para eles, não o fermento para nós. O fermento, meu irmão, já há relatos da utilização dele há 4.000 anos antes de Cristo no Egito, já se utilizava então o fermento. E nos tempos aqui de Jesus, de Paulo e tal, também era utilizado. Entenda, o fermento era algo usado no dia a dia. Os judeus usavam o fermento. O pão era um dos elementos ali que era a base da alimentação, né? Só que na época, então, daquelas festas, eles não podiam usar. E o que era o fermento para eles? Era, você guardava, reservava lá um pouquinho da massa velha, da massa antiga. E quanto mais velha fosse a massa, melhor era o fermento. E aquela massa que já estava cheia ali de fungos, de bactéria e principalmente de levedos,
Então a pessoa ia lá e arrancava um pedacinho daquela massa nova, e eu fico pensando que não devia ter uma aparência muito boa, nem um cheiro muito bom, verdade ou não é? Mas arrancava um pedacinho daquela massa velha e geralmente dissolvia ali até na água para fazer um novo pão, ou pegava um pedacinho daquele e misturava na massa nova, e aí mexia lá, os levedos se espalhavam. Se eu prestei atenção na aula de ciências, né? Então aí os levedos começam lá a comer o açúcar, não é isso? E começa a liberar o gás carbônico, que vai inchando então a massa. A gente costuma dizer assim, a massa está crescendo, mas a massa não cresce, a massa incha, não é assim? Para ficar o bolo bom, fofinho lá. Então, a Bíblia usa essa imagem, né, de alguém indo lá e pegando algo velho, pegando algo estragado, e trazendo aquilo que é velho e estragado para tentar introduzir em algo novo. E aquele pouquinho, porque era só um pedacinho da massa velha, perante uma massa muito maior. Mas aquele pedacinho apenas tinha o poder de levedar toda a massa. Eu vou falar nesses termos para ficar mais claro o que eu quero dizer. Né? Um pedacinho apenas de fermento conseguia estragar, levedar a massa toda. Entenda que aqui, lógico, era usado com esse propósito, para realmente, né, o pão, o bolo e tal, ficar fofinho. Mas, dentro do aspecto espiritual, para estragar a massa toda. E é interessante que a Bíblia, ela usa justamente essa figura, né, do fermento. E nós encontramos, eu gostaria até que você marcasse aí 1 Coríntios capítulo 5, que a gente daqui a pouco volta para aí. Mas vamos lá para Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 9. Você está em 1 Coríntios, vai para frente, você vai chegar na segunda epístola aos Coríntios, e aí você vai chegar na epístola aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo, agora não é o 6, é o 9, versículo 9. Ou melhor, versículo 7. Gálatas 5, 7. Quem achou, diga glória a Deus. Então diz assim, ó: corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos entender isso aqui. Paulo falando aos Gálatas, gente, vocês estavam correndo bem, vocês estavam obedecendo à verdade, na caminhada da fé, oração, santidade, comunhão com Deus, rapaz, você estava bem, você ia chegar lá, você ia passar a linha da chegada, estava uma bênção. Mas quem foi que impediu vocês, que fez vocês pararem? Mas como é que eles pararam na corrida, ou ainda poderíamos chamar na caminhada cristã? Ele diz, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então, quando eles deixaram de obedecer à verdade, eles deixaram de correr bem. Só que Paulo diz que isso foi gerado por uma persuasão, alguém persuadiu, alguém convenceu eles para que eles deixassem de obedecer à verdade e dessa forma deixassem de correr bem. Quando ele vai falar, presta atenção, quando ele vai falar dessa persuasão que faz com que a pessoa deixe de obedecer à verdade, faz com que a pessoa pare a sua caminhada cristã, ele chama isso do quê, gente? Cri, cri. Tá aí, ó, tá no monitor. Ele chama isso do quê? De fermento.
Ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele diz: vocês deixaram essa persuasão. Ele compara aquilo com o fermento. Ele falou: vocês deixaram algo pequeno, algo velho, algo ultrapassado, você já vai entendendo o que eu estou falando, algo que não é para vocês, mas vocês deixaram isso entrar. Isso fez com que vocês parassem de correr e deixassem de obedecer à verdade. Do que é que Paulo está falando? Se você pegar o contexto do que é que Paulo está falando e comparando e falando dessa persuasão, comparando com o fermento, ele está se referindo aos judaizantes. Aqueles judeus que se infiltravam na igreja cristã e que eles levavam a seguinte mensagem, a seguinte ideia. Vamos parar e pensar. E a Apolo, e a Paulo, e a Barnabé, e a Silas, e a outros apóstolos, chegavam numa cidade gentílica e começava a pregar o evangelho, e pessoas se convertiam, gentios se convertiam, pessoas que não eram do judaísmo se convertiam ao evangelho, crendo na salvação, crendo na graça, através da fé, que Jesus morreu por nós, perdoou os nossos pecados. Bom, a mensagem você já conhece, amém? E o povo está lá vivendo a fé, a graça de Deus na nossa vida, Jesus é maravilhoso. Aí vinha o bonitão dos judaizantes. Chegava lá e dizia assim: vocês sabem que a salvação veio pelos judeus, né? Vocês sabem que Jesus mesmo era um judeu, então, modéstia à parte, eu vim aqui ensinar vocês. Assim, não é só Jesus, não é só a graça, vocês têm que guardar o que a lei manda, e a lei manda você se circuncidar, e se você não se circuncidar, você não vai para o céu. A lei manda você guardar o sábado, e se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. A lei manda você fazer uma montoeira de coisas, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Muitos davam ouvidos a essa persuasão, porque diziam: rapaz, mas não é que está na Bíblia mesmo? Vamos se lembrar que o concílio de Jerusalém foi feito justamente por causa disso, para ser decidido o que é que os gentios deveriam guardar da lei ou não. E a única coisa que os gentios, e vamos lembrar, só para ficar registrado, nós somos gentios. Tem algum judeu aqui? A irmã? Não, mas é descendente, né? É descendente. O pai era. Então, fora a irmã. Mas somos gentios, então nós não temos que guardar a lei, o que foi estabelecido lá, que a única coisa da lei que tinha que ser guardada era não comer as coisas sacrificadas aos ídolos, se abster do sangue, porque no sangue há vida, e da prostituição. Isso. Amém? E aí, mas eles chegavam e traziam justamente essa ideia. Então muitos diziam: não, verdade, então vou me circuncidar, então vou guardar isso, vou guardar aquilo. Só que o grande problema disso é que esse fermento, aquela massa velha, amém? Aquela massa antiga, quando entrava, levedava toda a massa, porque a partir do momento que a pessoa ela deixa de crer que ela só é salva pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas ela começa a acreditar que ela é salva por méritos dela, porque eu sou salvo, porque afinal de contas eu me circuncidei, porque eu guardo isso, porque eu faço aquilo, porque eu realizo aquele outro. Então, como a Bíblia diz, eu decaí da graça. Então começa a entrar dentro de mim um orgulho, uma arrogância, uma vaidade. Começa a entrar dentro de mim a jactância. Amém? E aí eu começo a olhar para o pecador
do mesmo jeito que a maioria dos judeus olhava para os gentios, de cima para baixo. Não, nós aqui somos, você está entendendo? Do povo escolhido, do povo de Deus, porque eu dou o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, porque eu jejuo não sei quantas vezes na semana, porque eu oro, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Está entendendo? E aí, meu irmão, o grande problema é que isso leveda, isso estraga. É isso que Paulo está condenando e é isso que ele está chamando aqui de fermento. Aí a gente começa a entender o que está lá em 1 Coríntios. Não só Paulo, mas o próprio Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 6. Diz assim: E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus pega para os discípulos e diz: Ei, ó, cuidado, vigia, não deixa isso entrar na vida de vocês. O fermento dos fariseus, dos saduceus. Só que os discípulos, coitados, não entenderam nada que Jesus estava falando. Olha só. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Eles associam o fermento com o pão. Ah, Jesus deve estar falando do pão. Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? E nem dos 7 pães para 4.000 e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas sim da doutrina dos fariseus. Esse registro lá em Lucas, a Bíblia diz assim, que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: gente, toma cuidado para vocês não deixar um pouquinho de fermento cair. Porque basta um pouquinho de fermento para levedar toda a massa, para causar um grande estrago. Toma cuidado para vocês não deixarem essas coisas entrar na vida de vocês. O quê? Essa hipocrisia, essa jactância. Porque vamos parar e pensar, os fariseus e saduceus era igual o pão levedado, né? Ele é inchado. Você está entendendo? Né? Não tem conteúdo. Não, ele está inchado, ele está com aquela jactância, pensando muito a respeito de si mesmo. Não, nós temos como pai Abraão. Não é o que eles falavam para Jesus? Nós não somos escravos, nós nascemos libertos, porque o nosso pai é Abraão, porque nós temos as promessas, e isso e aquilo e tal. Olha só, então, isso aqui que a Bíblia está falando, que Jesus está dizendo, diz, cuida disso. E Jesus chama essa hipocrisia de fermento. Não deixe essas coisas entrarem em vocês, essa justificação própria. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso que eu sou salvo. Está entendendo? Isso é o fermento. Aí vamos voltar lá onde a gente estava, primeira epístola aos Coríntios. A gente estava no versículo 6, né? Primeira epístola aos Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa jactância, arrogância, pensar demais a respeito de si. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Para quê? Para que sejais uma nova massa,
assim como estáis sem fermento. Meu irmão, ele diz, é interessante, né? Eu gosto desse termo, alimpai-vos. Limpe você mesmo do fermento velho. Ele não está falando para limpar o ambiente. Ele não está falando, ó, limpa a vida do coleguinha aí, cuida para que não tenha fermento. O que é o fermento? Aí nós vimos, é a persuasão, é a justificação própria, é eu tentar me justificar pelos meus méritos, é a hipocrisia. Tudo isso é o fermento. Ele diz assim, não se preocupe com o outro, limpa o fermento da sua vida, limpa o fermento velho, para que você seja uma massa nova. O grande problema é quando entra em nós aquela jactância, aquele orgulho. Então eu olho para a minha vida antes de Cristo, isso já vai ficar claro na próxima declaração ali, mas eu olho para a minha vida antes de eu conhecer Jesus, e na minha vida antes de conhecer Jesus, gente, não havia nada que prestasse, não havia nada que eu pudesse aproveitar. Mas aí entra em mim uma arrogância, eu digo assim, não, eu era meio ruim, mas assim, eu não era ruim de tudo. Eu acho que tem algumas coisas que não precisam jogar fora. Eu acho que tem algumas coisas na minha vida que eu posso aproveitar. Então eu vou lá e dou um beliscão, arranco um pedaço da massa velha, da minha velha maneira de viver, da minha velha maneira de pensar. Você está entendendo? E aí hoje eu nasci de novo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu desci as águas do batismo. Quando o pastor puxou para fora das águas, então era uma vida nova. Mas a minha arrogância, a minha jactância, eu digo assim, não, ainda tem alguma coisa boa. Está entendendo? E aí eu dou um beliscão, arranco um pedaço lá e digo assim, não, eu acho que isso aqui dá para trazer para a vida nova. Aí eu estou pegando a massa velha e tentando misturar com a massa nova. E a consequência disso é que eu não vou ser uma massa nova. A consequência disso é que esse pouquinho de fermento, que é fruto de arrogância, é fruto de eu achar que tinha alguma coisa aproveitável na minha vida e não tinha, amém? E eu quero trazer certos elementos, às vezes certos elementos culturais, às vezes uma maneira de pensar, uma maneira de enxergar o mundo e tal. Porque tem gente, meu irmão, que a pessoa se converte, aceita Jesus, nasce de novo, mas continua pensando como pensava antes. Continua tendo certos posicionamentos como tinha antes, certa forma de analisar a vida como antes. E aí quer trazer, sabe? E aí tenta adaptar essas coisas para o evangelho. Vai levedar a massa inteira. Vai causar um estrago terrível. É isso que a Bíblia está dizendo. Isso fica muito claro quando em seguida a Bíblia diz assim, sabe por que a gente não pode trazer o velho para o novo? Porque senão a gente não vai ser uma massa nova. Mas a Bíblia diz, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Bíblia está dizendo, Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para que a gente seja uma massa nova, para a gente receber uma vida nova, uma vida completamente diferente. Eu não posso ir lá e ficar arrancando pedacinho do velho e tentando trazer para o novo. Sabe, eu até brincava aqui de manhã, sabe a regra dos 3 segundos? Conhece ou não a regra dos 3 segundos? Quando cai comida no chão, né? Quando cai alguma coisa no chão, ih, rapaz, ai, caiu. Aí alguém diz que não pode passar de 3 segundos. Isso é besteira, né? Mas o pessoal fala, né? Eu pego, ih, rapaz, daí eu faço assim, pronto, dá para comer. Não é assim? Dá um soprinho assim, né? Não, beleza, cara, pode comer, não tem problema nenhum, né? E muita gente está fazendo mais ou menos isso com relação à sua vida antiga.
antes de Cristo. Aí a pessoa traz alguma coisa, você está entendendo? Lá da sua velha maneira de viver e que Jesus morreu para me tirar daquela vida, para me dar uma vida nova, para eu ser uma massa nova, para eu ser alguém completamente diferente, mas eu não sei qual que é essa jactância, esse orgulho, que eu vou lá e digo, não, acho que tem alguma coisa que dá para aproveitar, eu pego lá e digo, entende? Algo da minha vida antiga, não, dá para acrescentar aqui na minha vida nova. Eu dou um soprãozinho e acho que pronto, resolveu. Não, meu irmão, aquilo lá tá cheio de, tá tudo levedado. Está cheio de fungo, de bactéria, de coisa podre. Amém? E se eu tentar trazer isso para a vida nova com Cristo, meu irmão, vai levedar a massa inteira. A Bíblia diz, não faça isso. Sabe por que não faça isso? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Ele morreu em nosso lugar. Para que eu e você possamos ter uma vida nova com o Senhor. Para que eu e você possamos nascer de novo. Amém? Mas não podemos trazer algo velho, antigo, para a nossa vida. Pois senão nós vamos estragar tudo aquilo que Deus quer fazer por nós. Aí a Bíblia continua falando, versículo de número 8, diz assim, pelo que façamos, vamos lá de novo, pelo que façamos festa, não com o fermento velho. A essa altura do campeonato, você já entende o que é o fermento velho que a Bíblia está dizendo. Nem com o fermento da maldade, da malícia, nem com o fermento da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, nem com o fermento, meu irmão, lá dos judaizantes, da justiça própria. Não, deixando o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos, que é o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Ele diz, olha, se é para a gente comemorar a Páscoa, então que a gente comemore do jeito certo. Então façamos festa, é dia para festejar, é dia para comemorar, é dia para fazer festa de verdade. Amém? Só que ele está dizendo, já que é para fazer, então vamos fazer certo. Não está inchado das coisas desse mundo, não está inchado por uma religiosidade, por uma hipocrisia, pela mentira, pelo engano, achando que a gente é muita coisa. Não, a gente não é nada. A gente não é salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Eu fui salvo, eu sou salvo porque o Cordeiro Pascal morreu por mim. Amém? É isso. Então não tem do que eu me orgulhar, achar que eu sou muita coisa e tal, não. É isso que a Bíblia está falando. Esse que é os pães asmos da verdade, da sinceridade. E é dessa forma que eu e você precisamos fazer festa, nos alimpando, tirando da nossa vida todo o fermento velho, tudo aquilo que não presta. Amém? Tirando tudo que não presta. Não, eu quero viver a verdade, eu quero viver a sinceridade. Que verdade? A verdade é que Jesus morreu por mim. E que se não fosse isso, eu seria um pecador perdido. E se hoje eu sirvo ao Senhor, foi porque o Cordeiro Pascal morreu em meu lugar. Então eu olho para o pecador, eu não me acho mais importante, mais santo, melhor do que ele. Eu olho para ele e digo assim, olha, a única diferença entre mim e ele é porque a graça de Deus me alcançou e ainda não alcançou. Então eu olho para ele com um olhar de misericórdia e clamo a Deus, Deus, que a tua graça alcance a vida dele como um dia alcançou a minha. Porque eu não sou diferente dele, eu não sou melhor do que ele. Se ele continua nos pecados e delitos dele e eu não, é porque a tua graça me alcançou. E ainda não alcançou ele, mas eu oro para que alcance. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas quando entra em nós essa jactância, essa hipocrisia, não, porque eu sou muito santo, eu sou muito de Deus. Não, meu irmão, façamos festa, mas com a sinceridade, os asmos, a sinceridade da verdade. É interessante que o pão asmo, ele não cresce tanto quanto o pão normal, ele não fica tão fofinho, né? Mas é o pão da verdade, é o pão da sinceridade, é o pão que talvez não seja assim tão saboroso quanto aquele pão fofinho, mas é aquele pão que realmente alimenta. Amém?
e que a gente possa fazer festa para o Senhor, mas em verdade e em sinceridade. Diga a glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Louvado seja o